Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito, facilidade de tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Amados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 205 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras das 11 às 12 horas para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de dezembro de 2021, último Contas na Hora do ano. Hoje é a última edição de 2021. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos ter uma entrevista de fim de ano com o bastonário da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Vamos aproveitar para conhecê-lo melhor, fazer um balanço do atual mandato, as novidades realizadas e por realizar e, claramente, aproveitar para os votos de festas felizes aos membros da OCPCA. Muito bom dia, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora e votos de festas felizes para si e sua família e a equipa da OCPCA. Muito bom dia, Cristina Silvestre. Muito obrigado, mas gostaria também já estender os meus agradecimentos aos membros de órgãos sociais. Bom dia aos contabilistas, aos peritos contabilistas. Bom dia também aos parceiros, colaboradores e público em geral. Muito bom dia. Muito bom dia, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. É uma honra tê-lo aqui nesta última edição de 2021. A primeira questão é: quem é o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião? Onde nasceu, cresceu, onde frequentou o ensino primário e os outros níveis de formação? Estamos todos curiosos. Perfeito, muito obrigado, Cristina Silvestre. Sou Manuel Ribeiro Sebastião, como já é de conhecimento de todos, sou natural da província do Bengo, particularmente no município de Colibengo, mas cresci e vivi em Luanda, na Maianga, nas imediações do Rodeme, anteriormente Rua Revolução de Outubro, hoje já Amílcar Cabral. Na realidade, fiz o meu médio no IMEL, licenciei-me na Universidade de Agostinho Neto e, por sinal, estou a fazer agora uma segunda licenciatura na Universidade de Oscar Ribas, de Direito. Fiz ainda o meu mestrado e o doutoramento pela Florida Christian University, nos Estados Unidos da América. Muito bem, o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião passou pelo IMEL e qual foi o curso médio que fez? Cheguei de fazer o curso de Administração Pública. A PUB, a famosa PUB. A famosa PUB, perfeito. Muito Porque bem. eu me lembro na altura tínhamos a PUB, tínhamos Congeste e tínhamos também jornalismo, ou seja, eram os três cursos que haviam naquela altura. Em que momento da sua vida decidiu que iria ser contabilista? Na realidade, antes de 2004, e eu explico porquê. Porque antes mesmo de eu entrar na universidade, na UAN, na Universidade de Agostinho Neto, eu já ouvia falar de contabilidade e fiz a inscrição em 2004 e nesta altura eu já via contabilidade com entidades como o Dr.
Landa, como o Dr. Tandulo, o próprio Dr. Capela Tepa, que agora está no nosso Conselho de Contabilidade, o Dr. Mativa Vila, o Dr. Redendo Maia, ou seja, certas pessoas naquela altura já falavam e muito bem da contabilidade e, portanto, despertamos aí o interesse em fazer a contabilidade e, posteriormente, foi então que nos remeteu a criarmos uma empresa de contabilidade. E, associado a isso, também algumas pessoas, professores nacionais, que já escreviam naquela altura, é o caso, por exemplo, do Dr. Magro, do Dr. Vigário, do Dr. Fernando Gonçalves, eram pessoas que naquela altura já escreviam, eram os únicos recursos que tínhamos na altura e, portanto, já fazíamos também recurso a estas pessoas para fazermos contabilidade. A licenciatura na Agostinho Neto foi em contabilidade? A licenciatura na Agostinho Neto foi em contabilidade e fiscalidade. Na realidade, existiam apenas 2 licenciaturas, contabilidade e auditoria, e ainda contabilidade e fiscalidade. Portanto, o módulo adotado por mim foi o módulo de contabilidade e fiscalidade. E de seguida, então, é que nos inscrevemos, é que julgamos que chegar a hora de sermos parte integrante dos membros dos órgãos sociais e já no mandato do Dr. Fernando Hermes nos inscrevemos, entramos como vogal no Conselho Disciplinar, posteriormente fomos para responsável pelo Gabinete de Formação da Ordem, isso já em 2018 até 2021, e finalmente então, além de muitas outras responsabilidades, acabamos também assumindo a função de coordenador do Grupo Técnico de Apoio à Implementação do IVA, GETAI, onde, por sinal, a Cristina também fez parte. Muito bem, mas Dr. Manuel Ribeiro, vamos recuar um bocadinho, já foi muito para a frente, mas ainda quero recuar. Enquanto esteve na Faculdade de Economia a fazer a licenciatura em Contabilidade e Fiscalidade, estava associada a uma empresa de contabilidade já de especialidade? Eu, desde sempre, trabalhei na minha empresa. Eu já havia constituído a minha empresa e os serviços de contabilidade produzidos por mim, que era até mesmo a nível da investigação, sempre centraram-se na minha instituição. Eu não trabalhei, por exemplo, em Big Four, não tive experiência de outras empresas, não. Eu sempre trabalhei com base na minha empresa, claro, fazendo contabilidades de outra empresa, até porque, na altura, nós já prestávamos também serviços de contabilidade a outras instituições. Portanto, este foi o processo que nós fomos levando já desde 2006, a altura em que constituímos a empresa, e de seguida então fomos fazendo serviços particularmente de investigação contabilística e também fiscal. E esta empresa continua ativa atualmente? A empresa continua ativa, é a Março Limitada, é a minha empresa de origem. É claro que neste período, e tendo em conta as responsabilidades que temos estado a assumir, mesmo a nível da ordem, desde 2017 até o presente momento, nós preferimos nos abster um pouco destes serviços, mas ela já existe desde 2006. O percurso tem sido este. Mas quem conhece o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião conhece também a dar formação de contabilidade, Centro de Formação de Contabilidade. Como é que chega ao Centro de Formação Profissional de Contabilidade? Quer falar um bocadinho sobre isso também? Com certeza. Os nossos ouvintes estão curiosos. Está a falar de empresa de contabilidade e não vai entrar para o Centro de Formação. Há muitos membros do CPCA que passaram por este Centro de Formação. Gostávamos de conhecer o historial deste centro, por favor. Na realidade, o Centro de Formação surge um pouco mais tarde. Ela surge já depois de nós estarmos bem firmados, que era a nível da contabilidade, como também da fiscalidade. Estamos a falar já em 2013, 2014. E a partir daí, então, nós começamos a fazer um conjunto de ações formativas. Naquele momento, já com uma certa dinâmica pendor fiscal, e fundamentalmente foi na altura em que um conjunto de normativos fiscais também sofreu alteração, no caso da Lei 18, a Lei 19/14, quer dizer, todas essas leis sofrem alteração neste preciso momento. Então, a partir daquele momento, nós acabamos dando um salto fundamentalmente nos aspectos fiscais. E é assim que fomos desenvolvendo algumas ações, como o FOGEF, que é o Fórum de Estudos Jurídicos, Econômicos, Financeiros e Fiscais. Fomos dando já formações aqui no nosso centro de formação e em algumas situações íamos mesmo também em algumas províncias administrar formações a pedido, claro, dos colegas. Nós chegamos de ir em Benguela, chegamos de ir também no Ambo, chegamos de ir ainda no Lubango e tantas outras províncias. Ou seja, nós fazíamos serviços, nós desenvolvíamos serviços de investigação contabilística e até mesmo fiscal por mérito próprio. Nós gostávamos da profissão,
gostávamos de fazer a análise e investigação, e então, em nome da Manuel Ribeiro Sebastião, sendo que a outra empresa que acabei de mencionar não trazia ainda a licença como sociedade, então eu teria de utilizar o meu nome como tal. Portanto, durante algum tempo, nós fomos utilizando o nome e tornamos o nome legítimo para divulgar e fazer todos os trabalhos afins, e nós continuamos a trabalhar. Até hoje estamos instalados aqui no edifício Malange, no Belas Business Park, onde temos estado a fazer um ou outro trabalho, não mais de contabilidade, única e simplesmente de formação e personalizada, mas tendo em conta mesmo os desafios que temos desde 2017, a altura em que entramos em concreto nos órgãos sociais da Ordem. Logo hoje, somos o bastonário, de modo a prestarmos mais atenção naquilo que são as atividades da Ordem, porque preferimos nos abster a certo ponto desses trabalhos e dirigirmos única e simplesmente aos serviços que estamos a desenvolver na Ordem, já agora como presidente do Conselho Diretivo. Muito bem. Mas o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, na OCPCA, é membro contabilista ou membro perito? Passou pelo curso de atualização, já tinha o número do Ministério das Finanças quando terminou. Aliás, parece que é isso, não é? Todos que passaram pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, bastava terminar, tinham automaticamente o número de técnico de contas do Ministério das Finanças. Com certeza, Cristina Silvestre. Era passaporte direto, não é? Era passaporte direto. Nós chegamos, e bem me lembro ainda, creio que era no segundo andar do edifício do Ministério das Finanças, no Departamento de Contabilidade. E pronto, a partir daí então nós conseguimos o nosso número, creio que 3.211, e a partir daí então fomos evoluindo. Mas na realidade aqui o que há de importante a realçar está relacionado à investigação que desde sempre nos predispusemos a fazer relativamente à contabilidade e também a fiscalidade. Isso fruto daquelas que eram as análises e avaliações feitas fundamentalmente por alguns professores, o falecido Dr. Landa, já mencionado, o próprio Dr. Tandulo, o Dr. Capella Tepa, o Dr. Xingala, quer dizer, um conjunto de professores, mesmo a nível da Agostinho Neto, que contribuíram então de forma direta para este nosso empenho, se não mesmo engajamento a nível da contabilidade financeira. Muito bem, mas o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião também escreveu alguma coisa sobre fiscalidade e contabilidade. Quando é que surgiu este momento em que decide escrever alguma coisa sobre a profissão? Tendo em conta este perfil, estamos aqui a chamar investigação científica, pois então nós começamos a escrevemos o livro Consultoria Fiscal, com foco no imposto sobre o rendimento do trabalho, onde temos já também editado a segunda edição, apenas faltando um outro aspecto para tornar público. Também chegamos de lançar um plano geral de contabilidade, também já esgotado, e temos neste preciso momento algum material por se editar, mas o grande problema está relacionado ao tempo, às vezes, que temos que prestar para este grande desafio, e nós temos um defeito, e nem sei se podemos chamar a isso defeito. Quando nos entregamos a uma determinada coisa, nós nos entregamos de corpo e alma. Só para ter uma ideia, eu entreguei-me à Ordem e deixei uma série de responsabilidades que fazia noutrora e que até geravam recursos. É o caso da instituição, é o caso do centro de formação, ou seja, um conjunto de elementos foram postos de parte, tendo em conta este grande desafio que nós temos atualmente, presidente do Conselho Diretivo. Portanto, mas neste segmento, nós temos outras obras que provavelmente, e talvez quando nós terminarmos o mandato, ou até mesmo quando deixarmos de assumir estas responsabilidades a nível da disciplina, provavelmente estarão a surgir outros livros, outros materiais, talvez porque teremos muito mais tempo de voltarmos àquilo que era antes. Ontem eu fazia muita investigação científica, que era a nível da contabilidade, a nível da fiscalidade, mas hoje o foco é contabilidade, o foco é estatuto, o foco são normas internacionais, até porque o objetivo do nosso mandato atualmente é IFAC. Então, quer dizer, nós temos uma outra dinâmica, uma outra roupagem para este período, fundamentalmente que sai de 2021 a 2024, portanto era basicamente isso. Muito bem, já agora passemos para a sua experiência enquanto bastonário da Ordem e presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Termina o primeiro ano de mandato, qual o balanço que se pode fazer? Cristina Silvestre, nós diríamos que tivemos um balanço positivo, sendo que até o momento temos estado a cumprir com um programa de mandato. Apresentamos um programa de mandato a quando da nossa inscrição e, portanto,
nós vemos o sucesso por aí. E nós temos de cumprir materialmente o programa de mandato, particularmente nos seguintes quesitos. Por exemplo, quando no nosso programa de mandato nós temos o elemento organização interna, nós estamos a falar que até o momento que se fez a organização interna, temos a questão das instalações, da sede que foi cedido pela Direção Nacional do Patrimônio, claro, na pessoa da Sua Excelência Ministra das Finanças, Vera Davis de Souza, representado pelo Dr. Adilson Jesus Manuel Sequeira. Temos ainda um segundo elemento que está relacionado à criação de grupos de trabalho dirigidos, e aqui estamos a falar da elaboração do Plano Estratégico 2022 a 2026, que orienta, sendo esta uma recomendação também do IFAC, das normas internacionais, sendo que orienta e impulsiona as atividades e prioridades das ordens durante um determinado período de tempo. Está ela já em curso a ser elaborada. Temos ainda dentro da senda da organização interna a elaboração do instrutivo do plano de atividades e do orçamento, que também resolvemos com sucesso, passou em Assembleia Geral. Constituiu-se ainda um outro grupo de trabalho para a elaboração do regulamento interno da OCPCA, e este acaba sendo um dos nossos principais objetivos também, a elaboração de um regulamento interno da Ordem. Temos ainda um outro grupo de trabalho para a elaboração de manuais de procedimentos da OCPCA, também conforme orientam as normas internacionais, e está em curso a contratação de um jurista para trabalhar a full time, mas isso no sentido de fazer alguns trabalhos pontuais que julga-se ser necessário no momento, o caso do apoio jurídico, a própria questão do qualificador opcional e outros elementos que convém não mencionar, mas que sentimos hoje a falta de um jurista, fundamentalmente, para esta questão. Ainda na senda do programa de mandato, temos também a questão da representatividade institucional, que apesar de termos apenas em mente 4 instituições, mas temos de participar de forma ativa em todos os eventos com a AGT, com a Administração Geral Tributária. Aliás, a Administração Geral Tributária tem estado a desenvolver um conjunto de ações, como palestras, seminários, e a Ordem dos Contabilistas, desde os membros de topo até os estagiários, têm estado a participar de forma direta. Temos estado também a participar as atividades de reuniões de trabalho com a UIF, que aqui é a Unidade de Informação Financeira. Acabamos por firmar um protocolo com o FACRA, pelo Ministério da Economia e Planeamento, especificamente com o Dr. Teodoro Polso, onde contamos com a presença de Sua Excelência, o Ministro da Economia e Planeamento, Dr. Mário Augusto Caetano João, e estamos ainda a dizer que também temos estado a trabalhar com a Assembleia Nacional, ou seja, discutiu-se em tempos o Orçamento Geral de 2022, a Ordem também esteve muito bem representada e desta feita pela doutora Cristina, no sentido então de manifestarmos, de mostrarmos aquilo que de facto é o pensamento lógico da Ordem relativamente a questões fundamentalmente ao IVA e também a alguns impostos associados. Isto tudo na vertente nacional. Já na internacional, nós tivemos no ACOA, Africa Congress Accountants, tivemos ainda reunidos com o presidente do IFAC, foi também um elemento essencial, fundamentalmente para o nosso mandato. Tivemos ainda outras reuniões estratégicas com os membros da UCALP, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados de Portugal, doutora Paula Franco. Ainda no que tange a normalização da contabilidade e da auditoria, continua em curso de marchas com o Ministério das Finanças, no sentido de dinamizarmos o Conselho Nacional de Normalização Contabilística. É para nós muito importante a dinamização deste Conselho, sendo que é parte integrante daquelas que são as diretivas do IFAC, para então que Angola se torne membro do IFAC. Também demos alguns passos na formação profissional, sendo que, além de todos os outros cursos que realizávamos já no mandato anterior, estamos também agora a realizar o primeiro curso de auditoria para os membros da Ordem. Realizamos com sucesso o 4º exame de admissão também da Ordem, onde contamos com um número de candidatos acima dos 700. E ainda dentro da senda de inserção do profissional no mercado, é o protocolo já firmado. Neste quesito, inserção profissional no mercado, estamos a tentar fazer com que os contabilistas ganhem mercado através das normas, através de diplomas legais. Este protocolo com a FACRA é mais um elemento que também vimos aqui como satisfeito dentro da senda da inserção do profissional no mercado.
E, finalmente, no último vetor, supervisão da profissão, estamos a trabalhar neste preciso momento no regulamento de qualidade, que foi submetido à Assembleia Geral e que vai à aprovação juntamente com o regulamento disciplinar. Temos aqui 2 regulamentos, qualidade e o disciplinar, que, além de trazerem a importância como tal, também serão elementos essenciais para aquele que é o nosso objetivo fundamental. Muito bem, Dr. Manel, está cá um resumo interessante sobre o que já foi feito. Pode, por favor, selecionar as 7 principais atividades realizadas pela OCPCA e quais as que considera mais importantes e porquê? Nós, tendo em conta aquele que é o nosso objetivo principal, IFAC, nós gostaríamos de dizer que tivemos um encontro com o presidente do IFAC. O primeiro elemento que eu considero como sendo fundamental para o mandato é a reunião com o presidente do IFAC, onde, além do presidente, estiveram também outras pessoas com voz a nível do mercado da contabilidade. Estamos aqui a falar da Asma, que é a vice-presidente do IFAC, estamos a falar do Bruce, que é um quadro sênior do IFAC, que também colabora diretamente com a Afrosai. Estamos ainda a falar do Eva Mulera, que é um quadro sênior do IFAC, que também tem representações na PAFA. Nós estivemos na reunião com o presidente, com o Dr. Alan Johnson, onde expusemos o nosso interesse. Quando digo nós, é o Ribeiro, Fátima Faro, a representar a ordem. Nós expusemos a nossa intenção ao presidente do IFAC, Dr. Alan Johnson, de nos integrarmos como sendo membros do IFAC. Além de receber bem a intenção, remeteu-nos algumas recomendações, que primeiro recomenda um estreitamento da relação da Ordem dos Contabilistas com a PAFA, mas no sentido de a PAFA suportar mesmo a Ordem no processo da adoção das normas internacionais, quer as IAS, como as IFRS e até mesmo as IPSAS, e bem também como no acompanhamento do processo de cumprimento das Standard Membership Obligations, ou seja, declarações de obrigações de membro. Portanto, ele, como uma primeira recomendação, remete-nos à PAFA, de tal forma que a PAFA nos dá assessoria neste processo. Recomendou-nos ainda que Angola aproveitasse a experiência do setor financeiro bancário em matéria de adoção das normas internacionais e repassasse para outros setores da economia. Ou seja, Alan Johnson já sabia, em concreto, que cá em Angola nós temos o sistema bancário a utilizar as normas já internacionais. Portanto, ele remete-nos, do mesmo jeito que a banca já utiliza, fazermos os possíveis de também para alcançarmos. Recomendou-nos ainda o reforço das relações de cooperação com a OCC, a Ordem dos Contabilistas Certificados, com a OROC, a Ordem dos Revisores Oficiais de Conta, a IBRACON Brasil, assim como os demais membros da UCALP. Ou seja, aqui uma introspeção, se não fortificar esta parceria que existe com aquelas instituições, claro, excluindo a UCALP, que hoje já são parte integrante do IFAC, no sentido de buscarmos auxílio e facilitar então a nossa entrada ao IFAC. Uma penúltima recomendação foi ainda a feitura de pequenas ações pela ordem, que farão toda a diferença após que entende-se como mudança ou venham a ocorrer em pequenas coisas, e nisso estamos a falar de eventos como seminários, palestras, congresso, estamos a falar de um conjunto de ações que nós ordens podemos fazer sem muitos sobressaltos. Ou seja, chamam-se pequenas ações para mostrarmos à sociedade, se não mesmo ao mundo em geral, de que afinal de contas Angola existe no mundo da contabilidade. E uma última foi o facto de a OCP dever incentivar o Estado angolano no sentido de adotar, não é isso, as IPS, as normas internacionais para o setor público. Portanto, foram estas as recomendações daquela reunião em que esteve apenas o IFAC e Angola, nós acabamos por acolher. Portanto, este acaba sendo um dos primeiros marcos, Cristina, que nós tivemos, tendo em conta a experiência, as recomendações, e para aquilo que é o objetivo do nosso mandato em particular, este foi um passo muito bem dado do nosso ponto de vista. Um segundo elemento está relacionado à reunião estratégica que tivemos com os membros da UCALP, ou seja, a nossa ida a Moçambique, nós aproveitamos também, e porque assumimos ainda no mandato anterior a vice-presidência, aproveitamos a altura, primeiro para nos apresentarmos como atual presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas de Angola, e depois também para procurarmos saber
verem como é que vão as coisas a nível da UCALP. A nossa intervenção foi um tanto quanto extensiva e porque já trazíamos experiências também do mandato anterior, apesar dela estar praticamente há 1 ano e alguns meses por causa da questão Covid, que não se desenvolve grande coisa, mas nós estivemos lá e nós demos o nosso parecer. Tanto é que naquela mesma data já se abriu inclusive a possibilidade de nós criarmos uma assembleia, provavelmente no próximo ano, e vermos forma então de traçarmos um novo plano de atividade para os próximos anos, sendo que o Covid está como está. Também aproveitamos nesta mesma reunião darmos o nosso ponto de vista sobre aqueles que eram os trabalhos que Angola julga ser necessário ao CALP desenvolver. Um terceiro marco aconteceu em tempos, que já sob recomendação mesmo do Dr. Alan Johnson, presidente do IFAC, que era reunir com a bastonária da OCC, ou seja, a doutora Paula Franco. E aí então formulamos o convite para a OCC apadrinhar Angola no percurso ao IFAC. Aliás, a OCC não viu problemas nisto. Naquela mesma data já se mostraram disponíveis e foram já dando alguns inputs que supostamente nós deveríamos fazer para facilitar este processo e, portanto, foi uma grande mais-valia. Ainda naquela reunião, aproveitou-se também já falar um pouco sobre a realização de uma assembleia no próximo ano, trocando já informações a este respeito, e vimos então que provavelmente os meses de março até mesmo agosto seriam bons meses para nos reunirmos, ainda aqui virtual, e darmos então seguimento às atividades da OCALP. Ainda nesta reunião também falamos de possível protocolo entre as duas ordens, e estamos aqui a falar a Ordem dos Contabilistas e a OCC, no sentido de, e particularmente na formação, nós termos suporte de Portugal, ou seja, hoje Portugal está num nível muito acima e fundamentalmente no que tange a formações. Nós gostaríamos de buscar um pouco daquela que é a experiência que Portugal tem estado a viver a nível da formação que é aqui no nosso país, mas para isso é necessário que se criem protocolos. Portanto, o nosso encontro serviu também para darmos abertura à questão do protocolo, mas porque temos aqui outras responsabilidades com os órgãos sociais, com o Conselho Diretivo fundamentalmente e os órgãos sociais, então achou-se melhor não firmarmos nenhum protocolo sem que antes a ordem cá a nível local se reunisse e víssemos então em que é que a OCC nos poderia ajudar fundamentalmente neste quesito, para então, em próximos encontros, nós irmos vendo o que se pode fazer. Este foi o terceiro grande marco que eu julgo ter acontecido neste exercício econômico de 2021. Um quarto elemento... Doutor Manuel Ribeiro, vamos parar pelo quarto. Deixa-me, por favor, chamar o intervalo e já voltamos assim, está bem? Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar a edição 205 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Hoje temos em estúdio um convidado, um senhor convidado, é o bastonário da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. É nosso convidado para fazer um balanço do primeiro ano de mandato e também aproveitar a desejar boas festas aos membros da CPCA e aos nossos ouvintes que nos acompanham de forma voluntária, sem serem os membros de eleição. Por isso, é o momento de intervalo e voltamos já para continuar a conversa com o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, ele que é o presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial.
Caro ouvinte, é a edição 205. Temos em estúdio o bastonário da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola e presidente do Conselho Diretivo, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Ele que está aqui então a mencionar as 7 principais atividades relacionadas pela OCPCA e quais delas consideras mais importante e porquê. Já mencionou 3 na primeira parte, vai então continuar com a 4ª e até a 7ª. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado mais uma vez, Cristina Silvestre. Bom, de recordar que o primeiro grande marco foi a reunião com o presidente do IFAC, o segundo, a reunião estratégica com os membros da UCALP, o terceiro, a reunião com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, a doutora Paula Franco e seu Pelouro, e o quarto marco, conforme íamos dizendo, está relacionado ao protocolo com o FACRA. O FACRA, que é o Fundo Ativo de Capitais de Risco Angolano. Na verdade, o Executivo aprovou o projeto de apoio ao crédito, inserido no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações, Substituição de Importações, entre aspas, PRODES. Ao falarmos assim, ela complica, mas estamos aqui a buscar apenas o PRODES, aprovado pelo Decreto Presidencial número 159/19, 17 de maio. Então, para efeito, o Executivo definiu um plano de atividades para aceleração dos resultados do PRODES, nomeadamente o financiamento de 70 a 100 projetos por províncias. Estamos aqui a dizer que deste projeto específico a que estamos associados, o Executivo tende, em cada uma das empresas, estabelecer 70 a 100 projetos provinciais. Então, onde é que a Ordem dos Contabilistas entra neste protocolo firmado? A Ordem dos Contabilistas entra no sentido de salvaguardar a parte financeira destes projetos. Ou seja, as 18 províncias, sendo que presume-se que em cada uma das províncias teremos 70 a 100 projetos, nós asseguramos que todas as empresas devam ter um departamento de contabilidade, primeiro. Uma das condições sine qua non para o arranque do projeto seria que estas depois tivessem de reportar a situação financeira ao PRODES, no caso ao FACRA. Então, nós asseguramos que em cada uma das províncias, se porventura tivermos 70 projetos aceites na província de Benguela, mais 70 empresas devam ter departamentos de contabilidade e estes departamentos devam ser assegurados apenas por membros da Ordem dos Contabilistas, ou seja, por apenas contabilistas certificados pela Ordem. Nós realmente vimos as assinaturas e foi devidamente divulgado. Quando é que isto arranca? Depende de quem? Do Ministério? Depende na íntegra do Ministério, porque ele é um produto PRODES. E nós estamos aí a depender, e ainda em tempos nós tivemos uma conversa com o Dr. Paulson, também procuramos saber, e porque desde aquela data os contabilistas têm estado a procurar saber se de facto como é que está esse processo. E a informação que tivemos é de que ela está a decorrer a qualquer altura e podemos ser chamados de modos a indicar, ainda que inicialmente nas províncias com um nível de popularidade bem maior, como Luanda, Huambo, né? Mas está a correr, está em fase de implementação e a qualquer altura ela arranca. Se bem também que na altura em que o protocolo foi assinado, as metas estavam a indicar o mês de fevereiro, finais de janeiro, fevereiro, março. Portanto, ainda estamos dentro daquilo que é a linha de conforto deste projeto. Mas a ser aceito, nós estamos a falar em cerca de 1.800 contabilistas, sendo 100 em cada uma das províncias. E quando nós falamos em departamento de contabilidade, estamos também a dizer, e isso está veiculado no projeto, que aqueles projetos em que a estrutura exigir, inclusive, além do departamento de contabilidade, um outro departamento de finanças, então as finanças também devem ser asseguradas por peritos contabilistas particularmente. Ou seja, o projeto está desenhado desta forma. Estamos a enverdar esforços para que o projeto seja implementado
pois que a ser implementado nós temos a certeza que em certas províncias provavelmente nós vamos ultrapassar. Nós estaríamos a alocar 100% dos contabilistas destas regiões. Por exemplo, no Chico, que temos apenas 3 contabilistas inscritos, se não mesmo certificados pela ordem, numa situação em que aparecerem 70 projetos, nós estamos a falar em buscar recursos de contabilistas em outras províncias. Portanto, Luanda poderá ser inferior, mas nós temos outras províncias como Zaire, Cabinda, o Bengo, em que provavelmente, a se efetivar o projeto, 100% dos contabilistas estarão empregados. O projeto não depende na plenitude da Ordem dos Contabilistas, aliás, é um projeto do Ministério da Economia, e aí a razão de contarmos a quantas assinaturas com o ministro, com Sua Excelência, o Ministro da Economia, e, portanto, este projeto surge na senda da empregabilidade dos contabilistas. Portanto, vamos aguardar e vamos ver o que vem a ser feito. Depois, temos ainda um quinto marco que julgamos também ser relevante, é a realização do 4º exame de admissão da ordem, porque pela primeira vez trabalhamos com mais de 700 pessoas. Nós tivemos de candidatos um número acima dos 1.000, tivemos que acionar uma equipa robusta, aliás, e aqui parabenizar o Conselho Disciplinar e todo o seu pelouro, a comissão de exame, a comissão, todo aquele elenco que esteve a trabalhar de forma ativa, e também os membros dos órgãos sociais que não se deixaram, arregaçaram todas as mangas e de mãos dadas estiveram empenhados neste processo. Foi aí onde senti, de facto, que afinal de contas os órgãos sociais estão aí para trabalhar, claro que nem todos, mas uma boa parte dos nossos colegas se fizeram presente, e quer a nível, e não só em Luanda em outras províncias. Estamos a falar de Luanda, Benguela, Huambo, Huila, Cabinda, que são as províncias onde o exame decorreu. Na realidade, a nossa intenção política era que estivéssemos um pouco em todas estas províncias na altura em que o exame decorreu, não é? Mas não foi possível. Talvez em outras ocasiões será possível nos fazermos presente em cada uma destas províncias, até porque o processo tem uma duração de cerca de 2 semanas. Vamos lá tentar enverdar forças para que nas próximas ocasiões isto venha a acontecer. Foi um recorde, mais de 700 membros a fazerem o Exame Nacional da Contabilidade. O primeiro contamos apenas com 228, o segundo creio que com 350, o terceiro com mais ou menos 400. Esse nós quase que dobramos, fomos para 700. E fomos para 700 só porque alguns estagiários não tinham a situação, quer de documentos, quer de cotas, quer de outras informações completamente legalizadas, porque o número tendia a 1.200 e tal membros, ou seja, a intenção era irmos a 1.200 e tal membros. Nós estamos a prever que o próximo exame a acontecer, provavelmente próximo ano estaremos a organizar 2, mas os próximos exames estamos a crer que este número será bem maior e os desafios serão também bem maiores. Depois, temos ainda um 6º marco, que está relacionado à realização do primeiro curso de auditoria para membros. E por que, Marcos? Porque, na realidade, nós contamos com instituições pesadas, instituições com um certo reconhecimento a nível internacional, da Deloitte, da KPMG, da PwC, Ernst Young, da Mazar. Nós contamos com um conjunto de instituições renomadas. Tem a fazer, porque na realidade o curso, apesar de a previsão ser de terminar ainda este ano, eu creio que vamos até o 4 de janeiro, por causa de uma outra situação mesmo relacionada ao Covid. Mas é aqui de parabenizar também a academia, parabenizar o doutor Catulo, não é, que de forma direta também esteve a apoiar esta formação, os conselhos de contabilidade, de auditoria, que fizeram um papel extremamente importante que este marco viesse a ocorrer. E é-nos importante dizer que, além dos membros da ordem, estamos aqui a buscar contabilistas e peritos, no segmento do protocolo, temos com algumas instituições públicas. Estes também fizeram questão, tendo em conta o leque de empresas que estavam a administrar a formação, fizeram questão, inclusive, de se fazer presente nas formações.
a assistir e prontificaram, inclusive, que em próximas formações dessa natureza participarem. Foi um marco também que nós acabamos tendo de relevante. E, para finalizar, um sétimo marco está relacionado com algo mais interno, o grupo de trabalho para a elaboração do regulamento interno da Ordem dos Contabilistas. Portanto, nós sentimos que, a nível da Ordem, cada um dos presidentes fez, e muito bem, o seu papel. Estou a falar do Dr. Júlio Sampaio, do Dr. Fernando Hermes, e nós acabamos ficando também com esta responsabilidade de criar mais regulamentos, fazermos com que os processos a nível da ordem sejam tipificados de tal forma a que as pessoas, acima de tudo, conheçam de facto os mecanismos para que certos ditames sejam feitos. Este também é um grande marco, talvez o sétimo, mas é mesmo a criação de grupos de trabalho para a elaboração de regulamentos internos. É criarmos um conjunto de regulamentos internos, quer a nível da academia, quer a nível da sede, quer a nível dos conselhos, desde a Assembleia Geral até os conselhos técnicos de contabilidade, ou seja, fazermos um trabalho em que as pessoas consigam saber em concreto o papel que cada um tem a nível da ordem e se não mesmo a nível dos conselhos. São as 7 marcos, muito bem explicado cada um deles, e ficou aqui devidamente em detalhe as 7 principais atividades realizadas pela OCPCA, sendo, doutor, que o profissional de contabilidade já é valorizado, que atividades estão a ser levadas a cabo para que cada vez mais se sinta esta valorização. Nós estaríamos a mentir se disséssemos que o profissional está a ser valorizado, apesar de esta ser num processo. E por que eu digo que o nosso profissional já está a ser valorizado? Eu vou preferir buscar o meu fio de lei jurídico. A linha A do artigo 7º da Lei 19/14 de 22 de outubro estabelece o seguinte: o grupo A, com tributação incidente nos lucros efetivamente obtidos pelos contribuintes, é determinado através da sua contabilidade. Ou seja, há aqui um reconhecimento da lei fiscal relativamente ao contabilista. Ou seja, o legislador, os deputados, o país, está a dizer, olha, deve apurar os impostos, fundamentalmente de algumas empresas apenas contabilistas. Estabelece ainda o número 1 do artigo 12 da Lei 19. A matéria coletável é determinada com base na declaração fiscal e demonstrações financeiras do contribuinte, cuja elaboração é obrigatória nos termos do presente Código e do Plano Geral de Contabilidade e instituições financeiras e seguradoras. Ou seja, aqui o legislador chama mais uma vez a valorização do contabilista. Diz, olha, só aquela pessoa que passou por uma cadeira e sentou com um plano de conta aberto, com um PGC aberto, esteve a ler, a estudar o PGC, é que está em condições de determinar a matéria coletável. Nós reconhecemos aqui, e se formos em busca de outros diplomas, por exemplo, o IVA, quer dizer, questão pontual do IVA. O número 1 do artigo 20º do Decreto Presidencial 180/19, que aprova o regulamento do SIVA, operações ativas e passivas do IVA, ela estabelece o seguinte: é criado o Plano Geral de Contabilidade aprovado pelo Decreto 82/01 de 16 de novembro, o Código de Contas para a contabilização das operações ativas e passivas do IVA. Ou seja, aqui o legislador está, em outras palavras, a dizer que só lida com o IVA quem for contabilista. Ou seja, só o contabilista estará em condições de lidar com o IVA. Por quê? Porque o IVA tem que ser classificado, tem que ser lançado, tem que ser posto à contabilidade. Então, eu vejo nisso um reconhecimento superior do técnico de contas, porque noutrora esse reconhecimento não existia. As empresas, até pessoas que nem sequer eram contabilistas, noutrora assinavam as contas. Hoje nós verificamos este elemento. E isto vai acontecer com um conjunto de normas. Se formos para o CIRT, para o Código do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, vamos ver a figura do contabilista. Se formos para o Código do Imposto Predial Urbano, vamos ver a figura do contabilista em qualquer um dos códigos fiscais. Portanto, a figura do contabilista é reconhecida neste quesito. O Estado reconhece a figura do contabilista. Agora, a valorização é um processo que envolve 2 agentes. Envolve o membro
que deve formalmente participar constantemente nas formações contínuas que têm sido administradas pela Ordem, e nisso temos um número elevado de membros que têm estado a cumprir, e ainda uma segunda parte que está relacionada com nós mesmos, com a Ordem, não é? Que é a de formar, capacitar com base às normas internacionais, com base às IES, as International Education Standard, conforme nos recomenda o IFAC, fundamentalmente a Statement Membership Obligation. Portanto, o processo está aqui, é nossa responsabilidade de Ordem encontrarmos material da melhor qualidade possível, de tal forma a potencializarmos os nossos membros e os membros, por sua vez, participarem acernamente nas formações contínuas da Ordem e outras formações que se julgar necessário. Muito bem, Dr. Manuel Ribeiro. E quais são os principais desafios da Ordem, especialmente neste mandato? Pode mencionar 2 deles, aqueles que acha serem os de primeira linha? Primeiro, a nossa bandeira, não é, acaba sendo o IFAC. E se nos lembramos muito bem, quando subimos naquele púlpito e falamos pela primeira vez para os nossos membros, nós falamos que o caminho é o IFAC, é o reconhecimento de Angola no IFAC. Aí é o caminho, e aí a razão destes encontros que estamos a ter com Alan Johnson, com a bastonária da Ordem de Portugal e tantas outras pessoas que supostamente, ainda que virtual, nós estaremos a ter. Um segundo desafio seria associado, mas é assim, Cristina, o desafio IFAC envolve um conjunto de situações que, a não ser considerada, nós não conseguimos entrar. Ou seja, quando nós falamos que a nossa bandeira é o IFAC, nós já estamos a buscar um conjunto de elementos, estamos a buscar reuniões, estamos a buscar protocolos, estamos a buscar organização interna, inclusive da própria instituição, estamos a buscar reestruturar a Ordem no seu todo, termos uma estrutura que se ajusta às normas internacionais, porque é aí o caminho. Este é daqueles desafios que não depende 100% da OCPCA, porque se uma entidade que é obrigada a cumprir com determinados pontos não cumprir, logo a OCPCA não pode seguir em frente, fica totalmente dependente. Mencionou aqui as normas internacionais. Sim, Cristina, aí a razão do nosso encontro com o Dr. Alan Johnson. Esta foi a percepção que tivemos também a início, que se porventura nós não cumprirmos cabalmente com as 7 alíneas da Standard Membership Obligation, nós não entraríamos. Por incrível que pareça, a informação que nos foi fornecida pelo Dr. Alan foi completamente diferente. Ele diz que já é o contrário àquela que andamos a ouvir o tempo todo. Afirmativo. E quer dizer que é possível a OCPCA estar alinhada, mesmo sem que aqueles pontos que eram mencionados estejam cumpridos. Afirmativo. E aí a razão dele nos indicar, inclusive, já a PAFA e a Ordem dos Contabilistas Certificados para nos assessorarem neste quesito. E nós já tivemos a falar também com estas ordens, e estas também já mostraram disponibilidade, tanto é que já delegaram, inclusive, tarefas para que ao longo deste período nós fôssemos fazendo. O IFAC ainda acaba sendo o nosso objetivo maior, é o reconhecimento dos contabilistas angolanos, é o reconhecimento do contabilista e do perito contabilista a nível internacional. Angola precisa disso, nós precisamos disso. É um desafio que acaba, né, envolvendo um pouco de tudo, porque isto faz com isso até as questões extremamente estruturantes da Ordem, estamos a falar mesmo até do pessoal interno, o tipo de pessoal, é chamado neste quesito. Muito bem. E o facto de ainda não termos um regulador das normas no país a operar e a emitir, não prejudica as empresas angolanas a financiar-se lá fora? Na realidade, Cristina Silvestre, nós, e deixa-me buscar a lei, o Decreto Presidencial 65/19 de 21 de fevereiro cria o Conselho Nacional de Normalização Contabilística de Angola. Portanto, este é o órgão encarregue de proceder ao acompanhamento das práticas locais vertidas no PGC e das práticas internacionais, as normas internacionais de contabilidade. Estamos aqui a buscar as International Accounting Standard Board e ainda as IPSAS, né, que estão relacionadas ao setor público. Portanto, já temos este órgão, o órgão já existe. Agora, nós precisamos dinamizar. Agora, se porventura ela
cria dificuldades com as empresas? Acreditamos que sim, mas ela tem estado a afetar e de que maneira o caminho que se pretende percorrer rumo à nossa candidatura ao IFAC, sem que o Conselho Nacional de Normalização Contabilística entre no ativo. Nós teremos problemas com duas Standard Membership Obligation, estamos a falar da 5 e da SMO 7, portanto, estamos a falar das International Public Sector Accounting Standard e as International Financial Report Standard, que são duas, uma está relacionada às IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, e uma outra que são as normas internacionais mais para o setor público. Quais são as duas das 7 que supostamente poderão fazer com que o nosso processo seja um pouco moroso. Não é que a gente não entre, não, é que seja um pouco moroso, até porque na academia já se faz sentir formações onde nós incluímos normas internacionais. Muito bem. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, quais são as recomendações para as empresas, os contabilistas e a AGT, especialmente para os jovens que querem seguir a profissão de contabilidade, seja enquanto contabilistas, seja enquanto peritos? Para as empresas que se apostam na formação e capacitação da vossa força de trabalho, tendo em conta a indústria 4.0. Nós estamos a ver um conjunto de mudanças a nível das indústrias, estamos a verificar uma quarta revolução e, portanto, se as empresas não apostarem na formação, na capacitação, se as empresas não se dinamizarem, provavelmente elas estarão a ficar por trás. E uma outra recomendação para as empresas é trabalharem com contabilistas credenciados, de modo então a que a gente venha a ter uma Angola melhor, pensando mesmo Angola. Se vamos trabalhar com contabilistas certificados, de tal forma a que juntos todos lutamos para uma Angola melhor. Para os contabilistas e peritos contabilistas que apostem nas tecnologias avançadas, tecnologias de informação e comunicação e, fundamentalmente, na investigação da informação contabilística e de auditoria. Estamos aqui a buscar as IFRS e as ISAs, ou seja, com principal realce nas formações contínuas da OCPCA. Aqui deixar o nosso abraço, estamos juntos, vamos trabalhar nós, a Ordem, neste quesito, buscar a academia fundamentalmente. Estamos a trabalhar no sentido de trazermos aquilo que é de melhor para os nossos membros e, portanto, gostaríamos de contar com a participação dos nossos membros, fundamentalmente agora que boa parte das formações tem estado a correr, tendo em conta o Covid virtual. Este é o recado que nós deixamos aos contabilistas e peritos. A AGT... Eles são nossos parceiros de primeira linha, estão sempre aqui, sempre precisamos de um técnico tributário. A Administração Geral Tributária disponibiliza logo, também considera a OCPCA um parceiro de primeira linha. Nos eventos da Administração Geral Tributária, a OCPCA é sempre mencionada no primeiro parágrafo, deixar aqui este realce. Por isso, já agora agradecer ao Conselho de Administração da AGT pelo apoio todo que deu ao longo deste ano ao Contas na Hora, mandando para cá os convidados que nós sempre solicitamos. Perfeito. Nós, de facto, temos estado a observar os trabalhos que têm sido feitos pela AGT, pelo que muito não temos a dizer, senão mesmo parabenizar, e particularmente o Dr. Cláudio Paulino dos Santos e todo o seu pelouro, e dizer que temos estado a observar tudo que tem sido feito em prol deste sistema fiscal angolano. E nisto eu me alio ao vosso slogan: juntos somos mais fortes, juntos vamos mais longe. Muito bem. Então, parabéns à AGT, Dr. Cláudio e seu piloto, com todos os parabéns. Agora, quanto aos jovens que apostem no futuro da nação. Pois é, temos muitos jovens a pensar que ser contabilista é ser rico. Que apostem no futuro da nação. E o futuro é contabilidade, o futuro é auditoria. Nós, se quisermos melhorar o nosso país, estamos em crer que o país está entregue às mãos dos jovens. Portanto, é números que apostem mais na contabilidade. Nós hoje somos cerca de 4.800 tal contabilistas, um número ainda muito reduzido, claro que com alguns auditores vamos para 5.006, é um número ainda muito irrisório para o país. Portanto, jovem,
venha para aqui, ou seja, faça a inscrição e ser um contabilista. O país agradece, o país precisa, fundamentalmente para o horizonte de empresas que temos neste preciso momento. E apostem no futuro. Muito bem. Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, no final do ano, qual a mensagem para os membros, estagiários, colaboradores e parceiros da OCPCA? A sua mensagem de final do ano, uma vez que esta é a última edição de 2021. Para os membros, dizer apenas juntos por uma ordem mais forte. Os bons membros vão conseguir perceber a responsabilidade da mensagem que este slogan traz. Portanto, caríssimos membros, contabilistas e peritos contabilistas, juntos por uma ordem mais forte. Para os estagiários, eu quero desejar apenas força, que para frente é o caminho. Não desistam, nós temos conhecimento do esforço, do sacrifício que têm estado a passar, nós temos conhecimento e porque nós conversamos convosco, porque brevemente sereis contabilista e serei perito e quem sabe até um responsável sênior a nível do nosso país. E esse é o nosso desejo. E já para os colaboradores e parceiros, juntos por uma Angola melhor. O país precisa, se nós quisermos uma Angola melhor nos próximos anos, para nós, para os nossos filhos e até mesmo para os nossos netos, então, os colaboradores e os parceiros aqui têm que ser chamados. Caríssimos colaboradores e parceiros, juntos por uma Angola melhor. Feliz ano novo a todos. Que 2022 seja um ano de muita prosperidade, na paz, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão desculpar, eu sou cristão e quando se diz na paz, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nós respondemos amém. Aqueles que não são cristãos, para não termos que ferir sensibilidade. Sim, claro. Muita sorte na vossa vida afetiva, na vossa vida profissional e que tudo corra bem. Estamos juntos. Muito bem. Caro ouvinte, é a edição 205 com o bastonário da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Ele que trouxe aqui em primeira linha o balanço do que foi feito ao longo de 2021, ou seja, no primeiro ano do seu mandato. É a última edição de 2021. Partimos hoje e regressamos em 2022. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. E assim chegamos ao fim da edição 205 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Ao Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, continuação de boa semana laboral, feliz ano novo para si, para a sua família e para toda a família OCPCA. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.